Oi, oi, pessoal! Aqui é Carol Daimon, do canal Aura Rosa, trazendo o clube de leitura, o livro História da Bruxaria. Estamos no capítulo 5, um livro com fatos históricos esclarecedores que ajuda a gente a compreender muito das coisas que a gente vivencia hoje. Quero te convidar a ficar aqui nessa audição, ouvindo. Audição e ouvindo tá meio redundante, mas é a forma que a gente segue. Ouvindo aqui a leitura, fazendo as suas interpretações. Deixa para mim aqui um comentário, o que que você está achando, como que está sendo essa leitura para você. Também lembra de curtir esse vídeo, de se inscrever no canal e ativar o sininho. Isso é muito importante para essa continuidade desse trabalho que eu faço com tanto amor. E é uma alegria te receber aqui. Seja bem-vinda, seja bem-vindo. A gente vai dar início agora a essa leitura no capítulo 5. Gente, a gente já está no capítulo 5, hein? E a gente falou no último capítulo da bruxaria, a bruxaria ali na Europa, né? Então falou como que tudo começou, como que as coisas foram acontecendo. E desde o início esse livro ele vem trazendo assim fatos que eu pelo menos estou amando essa leitura porque eu gosto muito da história das coisas, né? De entender o que está por trás, como começou, de onde que veio. E assim, para mim tá incrível até por esse motivo, porque eu gosto muito da história, mas a gente compreende muito, sabe? O olhar ele se amplia, né? Diante dessa visão histórica de todas essas coisas. Então vamos lá, sem mais delongas, vamos dar início então ao capítulo 5, a bruxaria na Grã-Bretanha e nas colônias inglesas da América do Norte. Bruxaria nas Ilhas Britânicas. A bruxaria nas Ilhas Britânicas diferiu substancialmente da bruxaria continental, que foi a da Europa, né, que a gente viu no capítulo passado. No continente europeu, a heresia, a lei, a teologia e a Inquisição transformaram as antigas tradições da bruxaria num culto a Satã. E eu falei que ia falar sobre a heresia, nesse sentido de doutrinar, né, de religioso. Eu vou trazer aqui para vocês sobre a heresia. Então, gente, a heresia, ela é essa negação, é uma divergência de ideias para os judeus. Bom, então é uma opinião contrária, uma negação a um princípio, a uma fé, né, por uma pessoa cristã, uma fé, e tem o contexto também histórico, filosófico, que a heresia é uma divergência de ideias, onde a pessoa ela né, é obstinada ali, ela não, ela é totalmente contra aquilo que está sendo apresentado, e esses pensamentos contrários podem ser considerados a heresia. É negar a fé, negar algo, né, algum objeto, algum elemento de fé, negar com muita obstinação ou esse contexto de divergência de ideias, ok? Eu queria trazer a leitura, né, bem assim, na íntegra, mas não tive tempo de imprimir, fazer impresso, e como já estou aqui na leitura, eu trouxe dentro do que eu entendi. Então, a gente segue aqui. E aí, na Inglaterra não havia Inquisição nem direito romano, e apenas uma fraca tradição de heresia. A mais importante dissidência medieval na Inglaterra, a dos Lollardos, era uma heresia moderada, substancialmente influenciada pelos ensinamentos de John Wycliffe, com poucas ligações continentais e que nunca esteve associada à bruxaria. A bruxaria inglesa permaneceu mais próxima da feitiçaria, embora com ênfase muito maior nos poderes negativos da bruxa para enfeitiçar e rogar pragas. Casos políticos de grande repercussão, como o da duquesa de Gloucester, acusada em 1441 de tramar a morte de Henrique VI por bruxaria, favoreceram o recrudescimento dessa falsa crença, mas, durante a Idade Média, as Ilhas Britânicas estiveram quase livres dos conceitos de bruxaria e de culto ao diabo. A mais importante exceção medieval a essa regra é incomum em quase todos os aspectos. Trata-se do caso da senhorita Alice Kitteler, mulher nobre que vivia em Kilkenny, na Irlanda. O caso apresenta indícios de elementos da tradição popular irlandesa mesclados a aspectos mais usuais de bruxaria e feitiçaria.
Alice era uma mulher muito rica, que tivera 4 maridos e enfurecera seus filhos, vamos lá, seus filhos mais velhos, ao deixar em herança todos os seus bens ao filho caçula. Em 1324, os filhos mais velhos denunciaram a mãe e os companheiros dela perante o bispo, que a condenou como herética e bruxa. A apresentação da acusação de heresia é incongruente com a Irlanda do século XIV e a lista de acusações formuladas contra Dama, né, Alice, é uma estranha mistura de ideias inglesas, continentais e irlandesas. A explicação mais provável para tal procedimento é a de que, por motivos venais e políticos, o bispo Richard Ledred, que vivera em Londres e conhecer alguma coisa sobre a tradição continental, reunira uma miscelânea de acusações a fim de agradar aos filhos de Alice. De acordo com o relato do julgamento, Dame Alice tinha renunciado a Cristo e à Igreja na intenção de obter poderes mágicos e tinha sacrificado animais e demônios, especialmente a um seu familiar, um demônio subalterno chamado Robert ou Robin Artson. Um dos primeiros entes identificados como familiar na bruxaria, Robin era provavelmente a versão de um espírito popular irlandês ao qual o bispo Ledred vinculou atributos até então conferidos aos demônios continentais. Robin aparecia como um gato, um cão peludo ou um homem negro. Como o homem negro, era acompanhado por 2 camaradas mais altos, um dos quais tinham nas mãos um bastão de ferro. Esses demônios ensinaram as artes da bruxaria à Lady Alice, que, sob a instrução deles, aprendeu a fazer ungentos, nauseabundos e outras cozeduras. Também deu tudo que possuía aos demônios. É nítida a mão nada sutil dos filhos mais velhos de Alice nessa acusação. E eles devolveram-lhe incontinenti todos os bens para seu uso enquanto vivesse. Robin era o demônio amante de Alice. À noite, ele reunia seus cúmplices à luz de velas e, depois de apagá-las aos gritos de fi, 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 amém, caíam todos numa orgia sexual. Alice e seus amigos formavam um grupo de 12 que, tomando Robin como senhor, escarnecia do número formado por Cristo e seus apóstolos. O conceito e o nome Coven só apareciam mais de 200 anos depois, mas a noção de um heresiarca adotando 12 seguidores em imitação a Cristo e seus apóstolos era muito antiga na história da heresia europeia. Dame Alice escapou da morte pagando vultuosa multa, mas ao menos um de seus menos influentes amigos foi queimado na fogueira. O caso Kitteler teve pouca influência, se é que teve alguma, em julgamento subsequente. E o abismo que separava a bruxaria inglesa da do continente europeu manteve-se ao longo do século XVI. Embora o Malleus Maleficarum já tivesse conhecido 14 edições até 1520, só viria a ter uma tradução para o inglês em tempos modernos. Na década de 1560, as bruxas de Essex ainda diferiam acentuadamente de suas colegas continentais. Não voavam, não se reuniam para orgias, danças e festins, nem praticavam perversões sexuais. Ainda mais significativo, não firmavam pactos com o diabo, nem lhe rendiam culto. As bruxas inglesas, no entanto, à semelhança dos feiticeiros africanos, causavam doenças e convulsões, danos em animais e lesões em crianças pequenas, além de manterem familiares. Estes, apesar de serem encontrados no continente, sobretudo na Alemanha, eram mais comuns na Inglaterra, onde tinham nomes curiosos como vou ler como está escrito, tá, gente? Vinegarton, Piewakte, Tibi, Sack and Sugar ou Grisel Gigutus, difícil de falar, mas são os sobrenomes, né, que eram das familiares. Seria possível afirmar que a predileção inglesa e alemã por familiares derivasse de seu apego aos animais de estimação? Mas essas entidades eram, em sua origem, os gnomos e duendes do folclore. Posteriormente, transformados em demônios pela teologia cristã e adquirindo, por conseguinte, atributos sinistros, tinham relações sexuais com bruxas ou sugavam o sangue de seus amantes por meio dos mamilos de bruxa.
Aliás, a busca pelo mamilo de bruxa ou protuberância adicional era um dos aspectos mais impiedosos da denúncia por bruxaria na Inglaterra. Na Escócia, preferia-se a punição, acho que é a punição. A preocupação com a bruxaria ainda era moderada durante o reinado de Elizabeth I. John Dee, 1527 a 1608, um mago que desfrutava de considerável influência na corte, possuía uma grande biblioteca abrangendo todos os aspectos da magia, incluindo a bruxaria europeia, mas as ideias continentais ainda estavam longe da prática inglesa. Tem uma imagem que apareceu aqui atrás, que eu não falei dela, é uma imagem parece ser uma mulher, um gato, um, um animal que anda em pé, e uma árvore seca. E alguns escritos que não dá para a gente entender. Aí fala, uma bruxa com seus familiares, reproduzido o discurso da bruxaria de 1621. O familiar é um demônio que acompanha e presta serviço à bruxa. Essas entidades adotavam com frequência a forma de animais, especialmente gatos pretos e cães. E aí eles tem esse quadro, essa imagem aqui. O primeiro estatuto contra a bruxaria na Inglaterra foi promulgado pelo parlamento de 1542, quase no fim do reinado de Henrique VIII, mas não tardou muito em ser revogado em 1547, 5 anos, né? Um novo estatuto foi aprovado no reinado de Elizabeth I, em 1563, determinando pena de morte para bruxas, mágicos e feiticeiras. Esses indivíduos deveriam ser processados de acordo com o direito civil, não o eclesiástico, e por essa razão, as bruxas na Inglaterra eram enforcadas em vez de queimadas, como ocorria no continente. Então, na Inglaterra era forca, né? O primeiro julgamento de porte orientado pelo Estatuto de 1563 teve lugar em Chelmsford, em Essex, em 1566. Um julgamento que estabeleceu um lamentável precedente para casos ulteriores. Elizabeth Frances, Agnes Waterhouse e Joan, filha de Agnes, foram acusadas de bruxaria. Presumia-se que Elizabeth havia enfeitiçado uma criança e cometido outros malefícia, porém essas acusações iniciais foram agravadas por uma suposta confissão, o que ampliou de maneira considerável a extensão de seus crimes. Em tal declaração, Elizabeth teria admitido ter aprendido bruxaria com sua avó quando tinha 12 anos de idade. A avó ensinara-lhe como renunciar a Deus e presenteara com um gato mosqueado de branco chamado Satã, que era de fato o diabo em forma de animal. Elizabeth tinha de alimentá-lo com seu próprio sangue, além dos tradicionais pão e leite. Elizabeth aprendeu a falar com o gato, que prometeu, em voz de falsete, fazê-la rica. Satã brindou-lhe cabeças de gado e prometeu-lhe para marido um certo Andrew Biles. Quando Biles, depois de ter desfrutado seus favores, recusou o casamento, Satã causou-lhe a morte e ensinou Elizabeth como abortar a criança que trazia no ventre. Ela casou tempos depois e teve uma filha, mas o bebê irritava e ela instou Satã para que matasse a criança. Finalmente, após ter desfrutado a ajuda do gato por 16 anos, deu a Agnes Waterhouse em troca de um bolo. Agnes, desejando desviar para outros fins a lã que forrava a caixa do gato, transformou Sua Majestade Satânica num sapo e, com sua ajuda, efetuou numerosos malefícios, afogando vacas, matando gansos e estragando manteiga. Espetando os próprios corpos, Elizabeth e Agnes ofereceram sangue a Satã. A prova disso foi encontrada na forma de manchas nos corpos das acusadas. Agnes foi enforcada em 1566, sua filha Joan foi absolvida por insuficiência de provas. Elizabeth recebeu uma sentença mais leve a princípio, mas acabou sendo enforcada após segundo julgamento 13 anos depois. O julgamento de Chelmsford foi típico da bruxaria inglesa em muitos aspectos. O absurdo das acusações, a ênfase sobre o familiar e a ausência da clássica insistência continental sobre o pacto, a orgia e a vassalagem ao diabo. Prosseguimos. Em 1579, várias mulheres foram chamadas a juízo no tribunal de Essex, suspeitas de prática de bruxaria.
Ellen Smythe era uma delas. Sua filha teria discutido com uma menina chamada Susan Wibb. Ao encontrar Susan, Ellen desferiu-lhe um golpe na cabeça, o que lhe causou a morte 2 dias depois. Imediatamente após a morte da filha, a mãe de Susan viu algo como um cão preto escapando pela porta da casa dela. Ellen foi enforcada. O outro caso foi o de Marjorie Stanton, acusada de usar feitiços para matar galinhas, para fazer uma mulher inchar como se estivesse grávida e para fazer com que as vacas produzissem sangue em vez de leite. Foi solta por falta de provas contra ela. Joan e Jane Prentice, acusada e julgada em 1589, teria sido seu primeiro encontro com o diabo, quando estava sentada em seu quarto. Ela se lhe dirigiu na forma de um furão acastanhado e disse: Jane Prentice, dá-me tua alma. E ela respondeu: Em nome de Deus, quem és tu? E o furão retorquiu: Sou Satã, não tenhas medo de mim. Jane Prentice também foi enforcada. Esse era um solo fértil para semear as ideias continentais que acabaram sendo introduzidas na Inglaterra através da Escócia, cujo rei James VI era de um culto defensor da caça às bruxas. Jane havia se convencido da existência de bruxaria desde o julgamento das bruxas de North Berwick em 1590 a 1592. Uma jovem de nome Gilly Duncan era conhecida por ter habilidades para ajudar a curar os enfermos. Seu patrão, certo de que a moça devia ter poderes diabólicos, tomou a iniciativa de torturá-la até que ela confessou ter recebido a ajuda do diabo. Justificado por essa declaração, ele a entregou à justiça e sob ameaça de mais tortura. Gilly passou um grande número de homens e mulheres de Edimburgo e arredores. Não, acusou, perdão. Gilly acusou um grande número de homens e mulheres de Edimburgo e arredores. Uma dessas pessoas, Agnes Sampson, mulher idosa de boa educação e reputação, foi examinada pelo próprio rei, como se recusasse a confessar. Foi despida, teve seu corpo raspado e esquadrinhado até lhe encontrarem a marca do diabo. Foi amarrada à parede de sua cela com um bridão de bruxa, instrumento de ferro com 4 pontas aguçadas que penetram na boca de modo que 2 pontas fazem pressão contra a língua e as outras 2 contra as bochechas. Isso a mantinha sem dormir. Não surpreende que Agnes tenha acabado por confessar. Segundo ela, na noite de Halloween, um numeroso grupo de homens e mulheres navegaram em peneiras para North Berwick, onde dançaram, entraram numa igreja iluminada com velas pretas, renderam homenagem ao diabo, personificado em um homem cujas nádegas beijaram. As bruxas tramaram uma tempestade para afundar o barco no qual o rei viajou para a Dinamarca. Caso o sortilégio falhasse, Agnes planejara uma mágica com sangue de sapo contra o rei. As provas apresentadas por Agnes e pelas outras acusadas levaram muitas delas à fogueira, uma punição admitida pela lei escocesa. Esse julgamento teve grande repercussão por causa da atenção pessoal que Jaime lhe dedicou e estabeleceu o modelo para muitos processos instaurados no século XVII, na Escócia e na Inglaterra. Grande parte da opinião esclarecida na Inglaterra manteve-se moderada ao longo do século XVI. Discovery of Witchcraft, né, a descoberta da bruxaria, eu acho, 1584, de Reginald Scott, apresentou um argumento nitidamente protestante contra a crença em bruxaria. Os protestantes afirmavam que a era dos milagres tinha terminado com a morte do último apóstolo, e uma vez que o próprio Deus já não fazia milagres, alegou Scott, era evidente que tão pouco permitiria ao diabo que os fizesse. Mas esse período de relativa tolerância chegou ao fim com a ascensão de James VI da Escócia ao trono da Inglaterra como Jaime I. Jaime. Este monarca, que desenvolvera profundo horror às bruxas em consequência do incidente em North Berwick, era suficientemente esclarecido para estar inteirado dos livros e das teses sobre bruxaria em voga no continente europeu. Em 1597, Jaime publicara seu Daemonologie, um ataque direto contra Scott e o cético alemão Weyer. Bom calvinista, o rei baseou na predestinação o seu principal argumento a favor da existência das bruxas.
O homem tinha sido feito à imagem e semelhança de Deus, mas perdera essa condição por causa do pecado original. Deus devolveu a imagem aos eleitos por meio da graça, mas o restante da humanidade estaria entregue às mãos do diabo, esse inimigo, para ser portador da sua imagem. E é por isso que se sente prazer na mais grosseira irreverência. Leia-se mais grosseira irreverência como render culto ao maior inimigo de Deus, o diabo. E uma vez que os não eleitos eram sequazes do diabo, seria muito natural que alguns seguissem ostensivamente o Senhor das Trevas no culto da bruxaria. O rei ordenava então aos seus súditos cristãos que fossem diligentes na busca desses inimigos de Cristo. Quando Jaime foi coroado como Jaime I da Inglaterra, introduziu rapidamente essas ideias em seu novo reino. A versão da Bíblia cuja tradução o monarca autorizara usou o termo bruxa mais livremente do que nas traduções anteriores, e um novo estatuto contra a bruxaria em 1604 incluiu os conceitos de pacto, culto diabólico e outras ideias continentais na lei inglesa. Finalmente, Jaime reviu suas próprias opiniões depois de investigar alguns pretensos casos de bruxaria em que a fraude era óbvia, mas a lei e as crenças inglesas já tinham sido alteradas. Tradicionalmente, os ingleses lidavam com a feitiçaria por meio de remédios diretos ou pelos mesmos locais, ou pelo menos locais. Os Cunningham Folks, homens e mulheres comparáveis aos ex-Berner alemães ou aos curandeiros africanos, ofereciam seu serviço àqueles que acreditavam terem sido enfeitiçados, vendiam mágicas preventivas para neutralizar feitiços, ou, se a pessoa já estivesse enfeitiçada, ministravam fórmulas cabalísticas, desmanchas feitiços e outros remédios mágicos. Também podiam recorrer à adivinhação, a oráculos e ou a espelhos e outras superfícies refletoras, a fim de identificar a bruxa e assim mobilizar recursos contra ela. Na pior das hipóteses, os Cunningham Folk expunham a bruxa a maus tratos e até a morte. Em pleno século XIX, ainda ocorriam linchamentos de supostas bruxas. Tem uma imagem aqui, que é de John Dee, o mago da corte de Elizabeth I, e ela fala, né, não estando diretamente relacionado com a bruxaria, sua proeminência indica a prevalência de uma visão de mundo em que a bruxaria era tida como um fenômeno aceitável. É onde o Jaime não aceitou, né? Bom, as autoridades clericais e civis não viam esses indivíduos com bons olhos, tanto pela até hoje não é visto. Isso aqui não é, isso aqui é antigo, mas até hoje não é visto com bons olhos. A gente pensa que está tudo certo, que a gente vai na resistência mesmo, mas até hoje, se você pronuncia, né, dependendo do lugar que você está, você pronunciar, eu sou bruxa, eu sou magista, eu faço feitiço, eu faço magia, é resistência. Estou aqui na luta para resistir ao que eu acredito ser uma missão, porque ainda é visto com maus olhos. Tanto pela usurpação de autoridade, quanto por aterrorizarem pessoas, e está claro que os Cunningham Folks e seus congêneres continentais afligiram a sociedade por um período de tempo mais longo do que as autoridades da Igreja e do Estado. Entretanto, o trabalho desses Cunningham Folks e o ocasional confronto direto entre a suposta vítima e a bruxa era a forma popular tradicional de lidar com o problema. Os estatutos de 1563 e 1604 erigiram um sistema de ação legal sobreposto a esse sistema popular. Lembranças de Berwick, combinadas ao estatuto de 1604, ajudaram a produzir o julgamento de Lancashire, de 1612, no qual 20 pretensas bruxas foram processadas em conjunto. Alegou-se que as bruxas reuniam-se secretamente para organizar festins, causavam danos físicos por meio da magia e mantinham um demônio familiar na forma de um cão marrom. O auge da caça às bruxas na Inglaterra ocorreu na década de 1640, quando a Guerra Civil gerou ansiedades e inseguranças incomuns, particularmente em Essex, um condado onde as tensões da guerra e uma forte tradição de bruxaria se conjugaram, e foi essa situação oportuna para a atuação de um advogado fracassado de nome Matthew Hopkins,
que em 2 anos promoveram o enforcamento de mais pessoas do que se havia enforcado nos 100 anos anteriores. Hopkins, um puritano, conseguira manipular as ansiedades geradas pela guerra na população puritana de Essex e convencer-a de que uma legião de bruxas agia em seu meio. À distância, é difícil julgar a verdadeira motivação de Hopkins. Um homem mal-sucedido que teria vislumbrado uma oportunidade para adquirir fama e sucesso, não importava como, talvez lhe aproveisse a fruição do poder e obteve, sem dúvida, muito dinheiro em consequência de seus esforços. É possível até que realmente acreditasse naquilo que estava fazendo. Ao longo de toda a sua carreira, apoiou-se substancialmente na demonologia do rei Jaime. Mas, quaisquer que fossem suas reais intenções, o certo é que sua atuação foi bem recebida. Começou projetando seu nome em 1644 a 45, em Chelmsford, alvo fácil para acusações de bruxaria desde os julgamentos de 1566. Depois percorreu todo o sul da Inglaterra, designando acossadores para ajudá-lo em seu trabalho. Seus métodos eram meticulosos e implacáveis. Despia os suspeitos em busca de marcas de bruxas e usava a fome, a privação de sono, o banho e outras provas e tormentos. As confissões extraídas mostram ter Hopkins aceitado a tradição europeia. As bruxas eram membros de uma seita que prestava culto ao diabo, reuniam-se à noite, tinham cerimônias de iniciação e relações sexuais com o diabo, a quem ofereciam sacrifícios. Hopkins tampouco negligenciou a tradição inglesa. As suas bruxas mantinham familiares na forma de cães, gatos, ratos, toupeiras e esquilos com nomes como Prick Ears, Flaw e Bess. Hopkins e seus assistentes juraram em tribunal ter visto com seus próprios olhos tais diabretes. Bruxos e bruxas, supostamente, realizavam grande variedade de malefícia. Um pastor idoso de Brandstone, John Lowry, foi condenado por afundar um navio de Ipswich por artes mágicas. Russell Hope Robbins observou que os juízes eram tão crédulos sob a influência de persuasão de Hopkins que não fizeram o menor esforço para verificar se algum navio tinha realmente naufragado nesse dia. Mas Hopkins tinha ido longe e depressa demais. Em 1646, já começava a esboçar-se uma considerável oposição a ele. No final desse mesmo ano, foi forçado a aposentar-se e no ano seguinte morreu em desgraça. No breve espaço de 2 anos, granjeara o título informal de farejador mor de bruxas da Inglaterra e o desprezo de gerações futuras. O número de processos por bruxaria declinou rapidamente após os excessos de Hopkins e apesar da persistente defesa da crença em bruxas por parte de autores cultos. É possível que a lei de 1604 e a introdução das ideias europeias tenham ajudado a acelerar o fim da bruxaria, porquanto elas abalavam sua credibilidade. Aqui tem uma imagem, mas aqui essa frase ela finalizou com 2 pontos, tá? Então, vou concluir aqui a frase, e depois eu falo das 2 imagens que estão aqui. Então, deixa eu só fazer aqui. É possível que a lei de 1604 e a introdução das ideias europeias tenham ajudado a acelerar o fim da bruxaria, porquanto elas abalavam sua credibilidade. O povo comum, em sua grande maioria, não acreditava nessas ideias e os resultados das perseguições estavam desagradando as autoridades. Aqui tem uma imagem das mulheres enforcadas, os diabretes, né, que são os familiares, que tem formato de lagarto, de sapo, uma coisa esquisita, e um homem sentado ali assistindo a esse enforcamento. Então fala que a execução das bruxas de 1589, Essex foi o condado inglês mais afetado pela caça às bruxas, e aqui se mostram 3 acusadas enforcadas. John Prentice, uma das vítimas, também é mostrada com seus familiares, 2 dos quais são chamados de Jack e Jill, que são os diabretes. Aqui eles estão carregando uma plaquinha Jack e Jill. Depois tem a foto do rei Jaime I da Inglaterra e o VI da Escócia, né? O rei Jaime foi monarca
Devoto que autorizou uma nova tradução da Bíblia, escreveu também um livro crédulo sobre bruxaria intitulado Demonology, que introduziu na Inglaterra ideias da Europa continental acerca das bruxas, do Maleus Maleficatio. Então, prosseguindo, aqui a gente já está quase acabando, porque tem muita imagem. Mas ainda tem um chãozinho aqui pela frente, gente. Vamos com paciência que a gente chega lá. O fim da Guerra Civil acalmou as tensões e o governo de Cromwell. O fim da Guerra Civil acalmou as tensões. E o governo de Cromwell não estava especialmente interessado na supressão da bruxaria. O debate erudito em torno das crenças em bruxaria prosseguiu depois da Restauração. Em 1666, Joseph Glanville publicou Some Philosophical Considerations Touching Witches and Witchcraft, uma defesa da crença em bruxas com base na teologia cristã. A negação da bruxaria, argumenta o autor, provinha do ateísmo. Aqueles que rejeitam as bruxas rejeitam o diabo, e aqueles que rejeitam o diabo rejeitam o mundo espiritual em seu todo, incluindo o próprio Deus. Mas a proposição de Glanville foi a última rajada importante disparada por aqueles a quem Eliot Rose chamou antissaduceus, os defensores eruditos da bruxaria. John Webster, em Display of Supposed Witchcraft, atacou Glanville com o argumento de que a crença em Deus e nos anjos se assentava numa base teológica muito mais sólida do que a crença em bruxas, e não poderia ser-lhe sequer comparada. A obra de Glanville foi publicada em 1681 em uma nova versão, consideravelmente ampliada, com o título Sadducismus Triumphatus. Difíceis esses nomes. Mas o livro Historical Essay Concerning Witchcraft, de Francis Hudson, editado em 1718, foi o golpe final e devastador nas crenças em bruxas. Depois disso, alguns intelectuais podem ter continuado a acreditar em bruxaria, mas não se atreviam a dizê-lo. Aqui tem as imagens, um quadro, fala assim, frontispício para o livro Discovery of Witches, que é de Hopkins, o caçador mor das bruxas ingleses. Ele é visto observando duas bruxas cercadas por seus familiares. Os familiares é sempre os bichos, os animais. Gato preto, bode, lagarto. Então, tem essa imagem dele aqui, que é um desenho, em forma de desenho. E na outra página tem aqui as bruxas de Lancashire. O julgamento dessas bruxas em 1612 foi o primeiro a admitir os clichês continentais relacionados à bruxaria. E aí mostra aqui as bruxas voando na vassoura, uma imagem em desenho. Continuando então, os julgamentos prosseguiram durante a Restauração. Em Bury St. Edmunds, em 1662, mulheres foram acusadas e condenadas com base no testemunho de crianças histéricas e de letrados, e por causa de pretensos mamilos de bruxas. Na Escócia, no mesmo ano, Isobel Gaudier confessou um extenso rol de crimes de bruxaria. Fez sua confissão voluntariamente, sem ameaça de tortura, e é provável que acreditasse no que estava dizendo. O caso de Isobel é uma das mais claras indicações de que pessoas de espírito instável, sob a influência de crenças predominantes, podem acreditar a si mesmas como bruxas diabólicas. Não se pode supor que ela fosse realmente herdeira de uma antiga tradição nativa, pois suas ideias têm raiz acentuadamente continental e derivam da tradição erudita de Jaime I e Glanville. Ela declarou ter encontrado o diabo na igreja em 1647 e aí fizeram um pacto com ele. E a gente entra aqui num recuo, aqui, num texto recuado. Negando o batismo cristão, recebendo o novo nome de Janete, a marca do diabo em seu ombro e tendo sido rebatizada com o próprio sangue que o diabo sugara dela. Jurou vassalagem ao diabo, colocando uma das mãos em sua cabeça e a outra na sola do pé.
Andou pelos ares, transformou-se em gralha, em gato ou outras formas e assistiu regularmente a um coven, Assembleia de 13 Bruxas. Desconhece-se o que teria acontecido a Isobel, mas a fama do seu julgamento parece ter chegado a Somerset, onde, em 1664, bruxas foram acusadas de frequentar covens presididos por um homenzinho vestido de preto, firmaram um pacto, reuniram-se à noite, banquetearam-se, dançaram e voaram com a ajuda de um jento mágico. Em 1667, Ursula Clarke de Dunstable foi acusada de bruxaria ao tentar matar William Metcalfe. Após uma altercação, Úrsula disse que ele se consumiria como orvalho contra o sol. Algumas pessoas tinham-na maltratado, disse ela, mas teria sido preferível não se meterem em sua vida, pois tinham visto o fim de Platt e o fim que tinha levado Haddon, e esperava também ver o fim de Metcalfe, pois ainda quem nunca tivesse desejado nem amaldiçoado ninguém em sua vida, essas coisas acabaram acontecendo. Com Ursula Clarke, fechamos um círculo completo da catalogação de diabolismo continental. As simples pragas e feitiços ingleses, sempre um remédio ao alcance daqueles que não têm poder para ajudar ou causar dano aos outros de um modo natural. No início do século XVIII, a bruxaria já estava fora de moda entre os intelectuais, era raramente levada a sério por autoridades governamentais e tinham começado a desvanecer-se na crença popular. Aventou-se a possibilidade de que o significativo aumento das acusações de incêndio premeditado e de outros danos deliberadamente causados no período de 1686 a 1712 tenha sido resultado de uma transferência de acusações de crimes sobrenaturais para crimes naturais. Os julgamentos de bruxas praticamente terminaram nas últimas décadas do século XVII. E o último processo por bruxaria na Inglaterra, o de Jane Wenham, em 1731, terminou em absolução. Em 1736, o Estatuto de 1604 foi revogado. Entretanto, nesse meio tempo, a bruxaria inglesa daria um último importante espetáculo, não na própria Inglaterra, mas nas colônias americanas. Aí vai falar das bruxarias nas colônias. Aqui mostra também um quadro, são 6 quadrinhos, né? Um diabo, Satã, diabo voando, as pessoas olhando, depois parece um padre assim no meio levando um sermão, o diabo vindo interferir, enfim, como que se aconteciam, eu acho, essas questões. Ele fala aqui é para o livro Saducismo Triunfatus, de Joseph Glanville, em 1681, o último tratado importante que defendia a crença em bruxaria e utilizava as bruxas como uma ameaça à sociedade. Então, nessa linha do tempo, a gente vê, né? Primeiro, vem essa maldizendo ali, né, sobre as bruxas, que bruxa, primeiro o medo, né, da bruxaria, a bruxa fazia mal, depois vem o zombar, né, bruxa não existe, gente, que isso, os intelectuais, né, isso não existe, isso é ideia da população, uma crendice popular. Então, hoje a gente estava ali na mira do ódio ou na mira da chacota. É complicado, né? Mas vamos lá. Bruxaria nas colônias americanas. Talvez seja isso que o sistema. Talvez não, é o que o sistema precisa, né? O sistema não pode ter mulheres assumindo ali um poder, não pode. A gente não pode desvendar muitas coisas, porque. Enfim. Então vamos lá. Bruxaria nas colônias americanas. As colônias inglesas da América do Norte eram culturalmente atrasadas em relação à pátria-mãe. A bruxaria tornara-se um problema sério na Inglaterra na década de 1560, mas só a partir da década de 1640, quase 100 anos depois, a Nova Inglaterra foi palco de perseguições. O primeiro enforcamento de bruxas nas colônias inglesas ocorreu em Connecticut, em 1647. Certo número de outros casos foi levados ao tribunal nas décadas de 1640 a 1680, havendo também enforcamentos em Providência em 1662.
Os líderes intelectuais da Nova Inglaterra defendiam a crença em bruxas. Memorable providences relating to witchcraft and possessions, e Wonders of the Invisible World, de Cotton Mather, sustentaram essa tradição. São os livros que foram escritos. Os mais memoráveis e bem documentados julgamentos por bruxaria nas colônias americanas ocorreram em Salem, em 1692. Precedentes intelectuais e legais já haviam predisposto os habitantes da Nova Inglaterra a acreditar em bruxaria e certo número de tensões sociais e políticas existentes em Massachusetts, sobretudo em Salem, inclinavam o povo a exteriorizar acusações e acreditar nelas. A causa imediata da agitação foi a atividade oculta de algumas crianças na vila. Duas garotinhas de 9 e 11 anos começaram fazendo experiências de adivinhação numa tentativa mais ou menos séria de descobrir quem seriam seus futuros maridos. Como ocorre frequentemente com pessoas que brincam com magia, as meninas ficaram muito assustadas e começaram a manifestar sintomas nervosos, profunda agitação e condutas extravagantes. O pai de uma das meninas era Samuel Parris, pastor da vila de Salem. Parris chamou um médico, mas este, incapaz de diagnosticar qualquer causa física, sugeriu-lhe que talvez a filha tivesse sido vítima do feitiço de uma bruxa. O comportamento das crianças se agravou e muitas outras meninas e donzelas passaram também a sofrer ou a desfrutar ataques e convulsões. Estas últimas podem ter sido sugestionadas pelo poder do inconsciente, ou podem ter gostado da atenção que passaram a receber, da excitação causada por tudo isso, ou ainda da conduta bizarra que lhes era permitido exibir na pressuposição de que estavam enfeitiçadas. A filha de um pai austero e devoto arremessou com violência a Bíblia da família contra a parede da sala. Uma outra apanhou tições em brasa da lareira e ficou correndo pela casa gritando frases sem nexo com voz estentória. Para alguns, o feitiço pode não ter passado de falsa crença, para outros, uma travessura maliciosa. No final, custou a vida de 19 pessoas. As meninas foram submetidas a intenso interrogatório por adultos e, sob pressão, acusaram 3 mulheres de tê-las enfeitiçado: Sarah God, Sarah Osborne e uma escravizada das Índias Ocidentais chamada Tituba. Osborne e Good negaram as acusações, mas Tituba confessou com grande satisfação e volúpia, declarando que tinha relações com o diabo na figura de uma coisa toda peluda, o rosto peludo e um longo nariz. Os motivos de Tituba para confessar não são claros, mas sua declaração adicionou pânico e terror a uma situação já tensa. A ironia da situação é que sua confissão pode ter lhe salvado a vida. Nenhuma das suspeitas que confessaram a prática de bruxaria foi enforcada, pois as meninas sempre apresentavam melhoras após uma confissão, mas muitas das que negaram as acusações foram enforcadas, frequentemente em razão do agravamento dos sintomas durante as audiências do tribunal. Sob pressão, ameaça e sugestão, as acusações aumentaram. Seguiram mais a tradição inglesa do que a continental. O diabo, ao que parece, modificava seu comportamento conforme as preferências nacionais. As bruxas frequentavam uma sociedade secreta onde o diabo comparecia como um homem negro e as batizava em seu nome. Repartiam um pão de comunhão preto e repugnante, davam guarida a demônios em forma de animais e os amamentavam com sangue por meio de seus mamilos de bruxas. Realizavam malefícia contra os seus inimigos, causando doenças, deslocando objetos sobrenaturalmente e, é claro, atormentando as atribuladas meninas com ataques e convulsões. Os acessos continuaram aumentando de intensidade com o passar do tempo. As meninas guinchavam e uivavam, descreviam visões de fantasmas e duendes e apresentavam misteriosas marcas de dentes em seus braços. O medo da bruxaria propagou-se da vila para a cidade de Salem. Clérigos eruditos em Boston debateram os acontecimentos e uma das bruxas acusadas foi detida a grande distância no Maine e trazida de volta para ser julgada. À medida que o medo se avolumava, os próprios adultos começaram a experimentar alguns sintomas histéricos. Uma quarta bruxa, Martha Corey,
Foi denunciada e, quando compareceu para interrogatório no salão de reuniões da vila, as jovens possuídas ficaram incontrolavelmente agitadas. Quando ela torceu suas mãos, as meninas gritaram que estavam sendo beliscadas. Quando ela mordeu os lábios, declararam poder sentir dentes lhe mordendo a carne. Outras bruxas foram acusadas, mas os julgamentos tiveram de esperar até que chegasse o novo governador da colônia, Sir William Phillips, com uma nova carta régia. Nesse meio tempo, Cotton Mather e outros pastores de Massachusetts reuniram-se em junho para instar a vigorosa denúncia de bruxaria e prudência na formulação de sentenças. Mather advertiu que, embora a bruxaria fosse um problema sério, era difícil determinar quem era bruxa e pessoas inocentes poderiam ser destruídas por uma ação precipitada. Lamentavelmente, os pastores não tomaram iniciativa alguma enquanto as audiências prosseguiam. Tão logo Phipps chegou, autorizou o começo dos julgamentos. O primeiro enforcamento ocorreu em 10 de junho de 1692, mas 5 bruxas foram assim executadas em 19 de julho, incluindo Sarah Gould, e outras 6 em 5 de agosto. Na ocasião da execução de George Burroughs, quando ele abalou a confiança dos circunstantes recitando o Pai Nosso, com grande fervor e perfeição, Cotton Mather, em vez de tentar suspender a sentença, subiu ao patíbulo para pronunciar um enérgico discurso de improviso e exigir o prosseguimento da punição. Quando, da última execução por bruxaria, em 22 de setembro de 1692, 19 pessoas já haviam sido mortas e mais de uma centena encarcerada, tinha sido em um verão de horror, iniciado por garotas histéricas ou travessas, e, num certo sentido, encerrado por elas. As meninas estiveram presentes nessa última execução para insultar e escarnecer das vítimas, enquanto estas aguardavam a morte no cadafalso. Mas agora, como na Europa, o terrível tributo exigido pela caça às bruxas gerou um recuo da opinião pública. Os pastores finalmente decidiram falar o que pensavam. O pai de Cotton Mather, Chris Mather, em sermão proferido em Cambridge colonial, argumentou ser preferível deixar escapar 10 suspeitas de bruxaria do que condenar uma só inocente. Mather criticou severamente o uso de depoimentos durante os julgamentos, ponderando que muitos deles eram mais do que suspeitos. Sua principal preocupação era que os atos maléficos em que se baseavam as denúncias não fossem fisicamente perpetrados pelas bruxas em absoluto, mas pelos espíritos intangíveis que podiam, por vezes, assumir a forma das acusadas. Paul Bowyer Stephen Nissenbaum, em seu livro sobre a bruxaria em Salem, descrevem os 3 principais tipos de provas fornecidas nos julgamentos. O primeiro era a confissão direta, frequentemente apoiado em detalhes corroborativos. Nos tribunais do continente, as confissões eram quase sempre obtidas por meio de tortura. Mas, de acordo com a lei inglesa, a tortura somente poderia ser usada em Salem se a acusada se recusasse a apresentar qualquer tipo de justificação. Entretanto, as confissões eram encorajadas pelo terror, por sugestionabilidade e, por vezes, por severas persuasões físicas equiparadas à tortura, como forçar a vítima a manter-se permanentemente acordada. A segunda modalidade de prova era de natureza empírica, o uso de um poder sobrenatural. A vítima podia demonstrar, por exemplo, uma força descomunal, segundo se afirmava. George Burroughs conseguia levantar pesos enormes, ou a bruxa podia ser revelada ao mostrar-se incapaz de recitar corretamente suas orações. Uma pobre mulher encontrou a morte ao dizer: vão seja o teu nome, enquanto rezava o Pai Nosso. Ou, é claro, poder-se-ia descobrir bruxas mediante exame de seus corpos, procurando uma marca do diabo ou um mamilo de bruxa. Manifestações de ira por parte de uma bruxa, seguida de dissabores para sua vítima, constituíam outra demonstração empírica. John Willard, acusado de bruxaria, acudiu em sua aflição ao velho Bray Williams para que lhe valessem suas orações. Bray recusou e, quando voltou a encontrar-se com John,
pensou ter recebido um olhar penetrante. Imediatamente após esse encontro, ele descobriu que era incapaz de urinar. E poucos dias mais tarde, um jovem parente seu teria uma morte inesperada. Depois da condenação e execução de William, Bray Williams recuperou, felizmente, o pleno uso da bexiga. No trajeto para o tribunal onde ia ser julgada, Bridget Bishop olhou fixamente para um templo e instantes depois uma viga de telhado foi ao chão. Chris Mather estava relutante em admitir tais provas como convincentes, mas os tribunais foram mais generosos. Mather opunha-se especialmente ao uso da prova espectral, e também, nesse ponto, os tribunais provaram ser mais crédulos. Muitas das testemunhas afirmaram ter visto demônios que se manifestavam como espectros somente visíveis a elas mesmas. Um homem escuro e atarracado ou um gato cinzento. Por via de regra, a testemunha enxergava o espectro e alertava um companheiro que nada via. Este batia no lugar indicado pela testemunha com uma arma e a testemunha via um rasgão na túnica do espectro ou algum outro efeito de golpe. Mather argumentou que não havia como dar crédito a tais depoimentos e que, por conseguinte, não deveriam ser admitidos, mas os tribunais mostraram-se novamente mais tolerantes. A natureza falha de tais testemunhos era óbvia para a maioria das pessoas de mentalidade aberta, e seu uso pelos tribunais foi um dos fatores que abalaram a confiança pública dos julgamentos. Teria havido qualquer fundo de verdade nas acusações? As fontes para os julgamentos são de extraordinária abundância, de modo que constituem um tipo de jurisprudência para se julgar a existência da bruxaria na América Inglesa. O mais crédulo historiador moderno da bruxaria, Montague Summers, argumentou que a maioria dos acusados era inocente, mas que, segundo parece, algumas pessoas realmente participaram de um grupo secreto. Não existem provas idôneas para respaldar essa asserção. É possível que alguns dos acusados resmungassem pragas contra seus inimigos, e é concebível também que um ou outro fizesse com o intento de realizar magia maléfica. Também é possível que a escravizada Tituba, que confessou sua culpa tão pronta e livremente, praticasse alguma espécie de magia e acreditasse ter convivido intimamente com o diabo. Mas de todos os interrogatórios e julgamentos, o de Tituba é o único que sugere isso. O restante das provas foi inspirado pelas tradições da bruxaria inglesa, tão cabalmente elucidadas por Cotton Mather e outros líderes intelectuais da colônia. É claro que não pode ser demonstrado de forma concludente que não existiam assembleias de bruxas em Salem, mas todas as provas apontam na outra direção. As extravagâncias de um grupo de meninas tolas nas circunstâncias sociais adequadas ou inadequadas, aliadas a uma tradição intelectual de crenças em bruxas, mergulharam a colônia de Massachusetts numa tardia, mas severa manifestação de caça às bruxas. E aqui a gente finaliza o capítulo e contando a história da bruxaria aqui nos continentes, a gente encerra aqui. O próximo capítulo 6 vai falar da bruxaria e a sociedade. E é isso, gente, quanta coisa, né? Quanta coisa quanta coisa aconteceu, né? Então ficamos por aqui, o próximo capítulo 6, a gente já tem ele aí na quarta-feira, vai falar da bruxaria e a sociedade. E aí a gente caminha assim para uma outra parte, né, do livro, vai aprofundando aí como que a sociedade vê a bruxaria, como que trata. É mais um capítulo aí para a gente avançar nos nossos estudos. Eu espero que você esteja gostando, que seja uma leitura que seja boa aos seus ouvidos, tá bom? A gente se vê aqui na próxima quarta-feira com o capítulo 6 e até lá você pode rever essas outras leituras, os outros capítulos. Um beijo grande, eu sou Carol Daimon, uma alegria partilhar com você do nosso clube de leitura. Beijo grande, até o próximo áudio e vídeo. Tchau, tchau.